Eduardo Aguiar, aluno de artes visuais, vou falar um pouco sobre a educação brasileira contemporânea, numa perspectiva libertária. Primeiramente, antes de introduzir essa temática, é necessário que nós possamos discutir, né, o óbvio. E o que é o óbvio para alguns educadores progressistas? Que o Estado é provedor da educação pública. Isso é o óbvio, certo? Mas será que é necessário realmente essa mediação entre o Estado e a sociedade? Né? Será que a própria sociedade ela não pode se autogerir? Né? Ela não pode formar o seu sistema de ensino de acordo com suas próprias necessidades, sem a necessidade de intervenção do Estado? Né? É nisso que se baseia a perspectiva libertária de educação. Né? O paradigma é anarquista. O anarquismo é que dá embasamento teórico, né? É que dá sustentação teórica à concepção libertária de educação. E o que é o anarquismo? Há uma grande dificuldade de definição, né, do anarquismo, principalmente quando você tenta definir ele enquanto doutrina política, né? Ele assume assim diversas perspectivas, né, são assimiladas em relação ao anarquismo. Se você for olhar, né, se você for se aprofundar em relação ao anarquismo, você vai ver que existem ali várias vertentes. Então, fica difícil de formar, né, ali uma doutrina por conta disso, né? Tanto é que ele atende a largas parcelas, né, do movimento trabalhador do século XX, certo? Exatamente por conta dessa sua característica, né, de não se constituir assim, uma doutrina fixa, imutável. Ainda falando sobre a questão do anarquismo, ele é constituído por uma atitude. O que é essa atitude? É a negação a qualquer tipo de autoridade, né, e a busca pela liberdade. Né? Essa é a atitude anarquista. Negação da autoridade, busca pela liberdade. Né? Então ele não pode ser entendido de forma alguma como uma doutrina. Se tu reduzir o anarquismo, se você reduzir o anarquismo a uma doutrina, né, ele vai se descaracterizar, que ele é marcado exatamente por essa possibilidade, né, de adaptação aos contextos, certo? O princípio gerador do anarquismo, né, é formado por 4 princípios básicos. Né? O princípio gerador do anarquismo é formado por 4 princípios básicos. Quais são eles? Né? A autonomia individual. Né? O que é a autonomia individual? Né? É a noção de que o indivíduo é a célula fundamental do grupo. Né? Ele é a célula fundamental do grupo, ou seja, há uma relação dialética entre o indivíduo e a sociedade. Né? A sociedade, o indivíduo, ele só é entendido enquanto cidadão quando inserido dentro de um grupo social. Né? Essa ideia de indivíduo isolado dentro dessa concepção ela é absurda, certo? Então, o indivíduo ele é só compreendido enquanto cidadão dentro do seu grupo, certo? E dentro do seu grupo que ele vai ali ser capaz de conquistar, digamos assim, a sua própria autonomia, certo? A sua capacidade de autogestão, né? Então a capacidade de autogestão ela é construída em grupo, certo? Em sociedade, pelos indivíduos, né? Atendendo à necessidade de cada um deles, individualmente, certo? Então a ação anarquista ela é essencialmente social. Como eu falei, a ideia de indivíduo enquanto isolado, enquanto ser isolado, aí ela não existe, ela é absurda. Então o anarquismo é uma ação essencialmente social, certo? A autogestão social é outro princípio básico do princípio gerador anarquista, certo? A autogestão social
contrário a todo e qualquer poder institucionalizado, ou seja, ao poder do Estado, contrário ao poder do Estado, né, digamos assim, é contrário a todo e qualquer poder institucionalizado. Né? Esse é o princípio da autogestão dentro do anarquismo. Né? Gestão da sociedade deve ser direta, né? Ou seja, uma contrariedade, né, contrariedade em relação à democracia representativa, né? Então, a tomada de decisões deve acontecer de forma direta pela sociedade, sem precisar de representantes, no caso. O internacionalismo, né? O internacionalismo é outro dos princípios básicos do anarquismo, certo? O internacionalismo se refere à luta política pela emancipação dos trabalhadores, certo? E pela construção de uma sociedade libertária em âmbito global, certo? Então, há uma luta pela emancipação dos trabalhadores, há uma luta pela construção de uma sociedade libertária, né? Então, mas só que isso não pode se dar dentro de um espaço geopolítico delimitado, né? Dentro de um país, né? O anarquismo, né? Ele defende que isso deve acontecer de maneira global. Ação direta é outro princípio básico do anarquismo. Que a ação direta se refere às atividades de propaganda e educação, certo? A perspectiva anarquista conta com atividades de propaganda e educação. Para quê? Para despertar nas massas, né, a consciência das contradições sociais existentes e, em consequência disso, o desejo pela mudança, pela transformação. Perdão. A educação libertária, né? Falamos um pouco sobre as características do anarquismo. Agora vamos aprofundar um pouco, vamos entrar um pouco, aliás, ser bem sucinto na questão da educação libertária, né? Claro, ela faz uma crítica à educação tradicional, né, gerida pelo Estado, aliás. Ele diz que essa educação tradicional ela tem caráter ideológico, certo? Ela serve a determinados interesses, né? Ela reproduz a estrutura de exploração e dominação burguesa, né? E, em contrapartida, a educação libertária ela vai por outra vertente. Ela busca a transformação da ordem social, não a manutenção da ordem social, mas a transformação da ordem social. Mas com base em qual metodologia? Ela trabalha com o princípio da liberdade, né? O princípio da liberdade, como eu falei, né? O anarquismo, né? Que é o que dá sustentamento teórico à perspectiva libertária, ele é construído por uma atitude, certo? Negação à autoridade e busca pela liberdade. Então, um dos princípios é o trabalho, né? Uma das metodologias, né? É uma das coisas que constitui a metodologia da concepção libertária é o trabalho com o princípio da liberdade, né? Mas só que esse trabalho com o princípio da liberdade ele leva a duas vertentes, né? Alguns dizem, né, que a educação libertária, no caso, ela deve ser alcançada através da liberdade, né? Já uma outra vertente diz que a educação libertária deve ser alcançada para a liberdade. Uma vertente, ou seja, uma vertente considera a liberdade como um meio e a outra vertente vai considerar a liberdade como um fim, né? Mas só que a mais aceita, digamos assim, entre os intelectuais do anarquismo, né, a liberdade como um fim, né? A educação libertária deve ir ao encontro da liberdade.
né, e ao encontro da liberdade. Deve ter como objetivo, como finalidade, a liberdade. Ou seja, segundo Bakunin, que é um dos precursores do anarquismo, por exemplo, ele diz que a liberdade ela é construída socialmente, certo? Então, é algo que deve ser alcançado, não é algo que já é inerente à vida, inerente às pessoas, né? Ela é conquistada. Nesse caso, a educação libertária ela deve ter como finalidade a liberdade, certo? O paradigma o paradigma anarquista é a educação contemporânea, certo? Falar um pouco sobre a relação entre o paradigma anarquista e a educação contemporânea, né? Os anarquistas, eles são críticos à educação ofertada pelo Estado, como eu falei agora há pouco para vocês. Eles são críticos a essa educação que eles entendem como um impedimento à plena liberdade, né, do indivíduo, certo? A proposta é que a própria sociedade organize seu sistema de ensino à margem do Estado e sem a sua ingerência. Ou seja, a própria sociedade, certo? Ela vai organizar o seu sistema de ensino, né, sem a intervenção do Estado. Essa que é a proposta, né? É isso que vai, né, nortear toda a discussão, né, em relação à educação na perspectiva libertária, certo? Então é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Fui.